Meus irmãos, falar de fé, sem falar de Abraão, seria deixar na mensagem uma lacuna, porque ele é considerado na Bíblia o pai da fé, o amigo de Deus. Glórias ao Senhor. A palavra do Senhor diz em Hebreus 11:1, mostrando para nós o que é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Nesse versículo existe duas partes importantes. A parte A fala do firme fundamento que se esperam, e essa é a fé substancial, a fé firme, a fé fundamentada ao que ainda é futuro. É a convicção de que as promessas divinas irão se cumprir, ancorando o cristão na esperança. A parte B desse versículo, que fala sobre a prova das coisas que não se vê. A fé funciona como uma evidência ou convicção interna de realidades invisíveis. Ela permite que o crente reconheça a atuação e a existência de Deus, mesmo diante da ausência de provas físicas. Sabe o que é fé? É aquele momento e aquela fase na sua vida que todo mundo está dizendo: você não vai conseguir. Mas você, acreditando no Deus que você serve, você diz: vou conseguir. Todo mundo ao seu redor está dizendo: não vai dar certo. E você, exercitando a fé que você tem no Deus que tu serve, você diz: vai dar certo em nome de Jesus. Ah, mas fulano de tal não tem potencial, não tem estrutura. Não tenho, mas o Deus que eu sirvo tem. Porque eu posso até não ser, mas Ele é. Eu posso até não saber, mas Ele sabe. Eu posso até não fazer, mas Ele faz. Eu posso até não poder, mas Ele pode. Porque Ele é Deus no céu e Deus na terra. Ele é Deus que faz tudo e todas as coisas. O escritor desconhecido aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo 6, ele disse: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. O mesmo escritor, no capítulo 10 e o versículo 38, ele diz: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 1, e o versículo de número 17, ele falando de Jesus, ele diz: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, e o versículo 11, ele diz: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Como eu já disse, falar de fé, pregar sobre fé, e não falar de Abraão, o amigo de Deus e pai na fé, é deixar uma lacuna no sermão. Mas não é bem sobre Abraão que eu vou pregar nesta noite, porque nós já vem estudando nas revistas da escola dominical. Quem frequenta a escola sabe que nós estamos no trimestre estudando exatamente sobre Abraão. E quando eu falo de Abraão, eu não estou falando de um homem perfeito, eu não estou falando de um semideus, eu estou falando de um homem, de um servo de Deus, que
falhou, que errou, não é? Que cometeu alguns deslizes na vida, mas nem por isso Deus o abandonou. E eu falo nesta noite dele para você, para dizer para você que está aqui, que você também é homem, que você também é mulher, que você também é ser humano, e que você também não é perfeito, e o Deus que nós servimos não exige perfeição de nós, Ele exige que sejamos santos e não perfeitos. Então não baixa a tua cabeça, não cala a tua voz, não desiste de nada, porque mesmo sendo faltoso, Deus não abre mão da tua vida. E se você estar aqui nesta noite, pode ter certeza que tem um propósito a tua vinda. Você conhece a história de Abraão. Nós estamos estudando todos os domingos e vemos aí toda essa história, o que aconteceu. Abraão, mesmo sendo um homem de fé, mas ele tentou dar uma mãozinha para Deus. E Deus não precisa da nossa ajuda para ser Deus. Deus não precisa da nossa ajuda para cumprir aquilo que Ele prometeu para alguém. Ele é soberano, não é? E você viu hoje na escola dominical, quem participou da escola viu que Isaac também cometeu o mesmo erro, não é? É um negócio, é uma sequência, porque, meus irmãos, Abraão falhou, Isaac falhou, Jacó falhou, Esaú, você vê o que ocasionou dentro da casa desses homens, por causa das falhas que eles cometeram erros absurdos, fizeram coisas que desagradavam ao Senhor, mas mesmo assim Deus não virou as costas para eles. Mas nesta noite, eu quero ir mais além, e falar para você sobre uma personagem que está lá no capítulo 12 do livro de Josué, e o nome dela é Raabe. Quem era Raabe? O texto diz que Raabe era uma prostituta, uma mulher de uma índole duvidosa, de uma reputação duvidosa, que vivia, meus irmãos, em Jericó. A casa de Raabe, ela estava ali sobre o muro. Jericó era uma cidade murada, por sinal, um muro muito forte, muito largo, muito alto. Diz a história que passava carros em cima dos muros de Jericó. Era muito largo, muito alto. E a casa de Raabe ficava ali colada no muro. Por ela ser uma mulher de índole duvidosa, mas também alguns estudiosos dizem que a casa dela também servia de hospedagem. Era um tipo de pousada, não é? E havia uma facilidade de acessar a casa de Raabe. Entrava e saía com mais facilidade. E o líder Josué mandou 2 espias dar uma olhada na cidade de Jericó, porque Deus havia prometido lá a Moisés que daria aquela terra, a terra que manava leite e mel, as mãos, entregaria aquela cidade, aquela terra nas mãos dos israelitas. Aí Josué morre e não pôde entrar na cidade prometida. E não entrou por quê? Porque desobedeceu ao Senhor. Foi levado a fazer isso. A ira de Moisés, o temperamento de Moisés, que é aquele temperamento melancólico, explosivo. E quando alguém vinha lhe acusar, porque aquele povo pediu para Deus tirar eles do Egito, e Deus, sabendo que no meio do povo de Israel não tinha ninguém que pudesse liderar o povo pelo deserto, ele foi buscar Moisés, que tinha saído 40 anos atrás como foragido do Egito, porque matou um egípcio e enterrou o seu corpo na areia. E quando foi descoberto, Moisés teve que fugir, porque ele não era egípcio, Moisés era hebreu, foi criado
quase como um filho de Faraó, foi criado como um filho da filha de Faraó. É como se Faraó fosse o seu avô. Ele foi criado no Egito, mas instruído também na lei de Deus. Ele nunca se sentiu um egípcio, ele nunca olhou para ele, até porque quando ele foi deixado às margens do rio Nilo, quando criança, e encontrado pela filha de Faraó, a Bíblia diz que ela, procurando uma ama para cuidar da criança, Miriam se apresenta e diz: eu conheço uma pessoa que pode cuidar desse menino. Miriam era irmã de Moisés. Miriam viu quando ele foi deixado às margens do rio Nilo, e agora ela presencia a filha de Faraó resgatando o menino, e ela corre e diz: eu sei de uma ama que pode cuidar dessa criança. E ela disse: então vai chamar. E ela foi chamar exatamente a mãe de Moisés, mas não disse para ninguém que aquela mulher era a mãe. Moisés chorava, e quando a mãe pega aquela criança, a filha de Faraó diz: olha, eu estou te entregando esse menino para você cuidar dele, criar ele. Aleluia. Veja bem, Moisés era muito criança, ainda estava sendo amamentado. E para onde ele foi? Para onde Deus mandou? Para o colo da sua própria mãe. Então a mãe de Moisés tem a oportunidade, já que ela não teve a oportunidade de criá-lo, mostrando para ele que ela era a mãe dele, mas Deus colocou para provar que ele é Deus, para provar que ele é Deus do impossível. Aquilo que parece impossível para mim, aquilo que parece impossível para você, o nosso Deus faz, o nosso Deus cuida, o nosso Deus realiza, porque Ele é Deus no céu, Deus na terra e Deus em todos os lugares e circunstâncias. E a mãe de Moisés cria ele, e também começa a instruir a ele na lei de Deus. Ele cresce, mas ele nunca foi enganado. Ele cresceu sabendo que não era egípcio, ele era um hebreu. Aleluia. E antes que Deus o determinasse, ele se apressou. Esse que é o defeito do ser humano, querer se adiantar, resolver as coisas antes que chegue a hora. Foi esse o pecado de Moisés, de querer libertar o povo do Egito antes da hora. Ele matou o egípcio porque não aceitava ele machucar o hebreu. Ah, meus irmãos, o erro de Abraão foi também querer ajudar Deus a cumprir a promessa, porque Deus tinha dito para Abraão que daria um filho para ele com a sua esposa Sara. Sara era estéril, ela não podia engravidar. Aí eles esperam uma quantidade de tempo, e aí o filho não chega, e eles então começam a querer dar uma força, bolaram um projeto, um plano maligno e diabólico, que mais tarde trouxe sérias consequências para dentro da casa de Abraão. Isaac e a sua mamãe também não foi diferente, não é? Jacó e a mãe, quando Isaac mandou Esaú procurar uma caça, fazer um guisado e trazer para ele comer, abençoar ele e depois morrer, a mãe ouviu o projeto, a conversa, meus irmãos, do pai com Esaú. Chama Jacó e diz: corre lá, pega 2 cabritos, traz para mim, que eu conheço o gosto do seu pai, eu vou fazer um guisado preparado para ele. E Jacó entra na onda. A princípio ele não queria aceitar, porque Esaú era peludo e Jacó era liso, não tinha pelos no corpo, os seus braços não eram peludos. A princípio ele disse: não vai dar certo esse projeto, porque Esaú é peludo, eu não sou. E ela disse: te preocupa não, eu vou te vestir as vestes de Esaú, eu vou cobrir teus braços, teu corpo com pele de animais, e aí quando teu pai te abraçar, ele vai passar a mão, ele vai ver que você é peludo, ele vai cheirar as roupas, e você vai estar vestido na roupa de Esaú.
Esaú, e ele vai sentir o orvalho do campo. E aconteceu, Jacó correu, pegou os cabritos, ela fez o guisado, e foram levar para o velho, que já não quase enxergava, já estava quase cego, e mesmo ele ainda desconfiando, mas o plano da mãe, não é? O plano de Rebeca e de Jacó foi concretizado, mas trouxe sérias consequências para dentro da casa. E quem esteve na escola dominical hoje aprendeu que não pode haver preferência dos filhos. O pai, a mãe não pode preferir mais o filho A do que o B, amar mais o filho A do que o B, ainda que mesmo que a gente não diga, existe uma afinidade mais com um, aquele que mais se aproxima, aquele que procura cativar, aquele que respeita, que honra, aquele que se preocupa com a gente. Você acaba ganhando mais intimidade com esse filho. Mas nós não podemos declarar isso, dizer isso, não é? Porque traz sérias consequências para dentro da nossa casa. Então, meus irmãos, eu quero nesta noite voltar ao assunto que eu comecei falando aqui sobre Raabe. Josué manda 2 espias a Jericó, e eles vão, e aonde eles se hospedam? Na casa de Raabe. A Raabe era uma prostituta, e quando o rei ficou sabendo que poderia haver 2 israelitas, 2 homens de Deus na casa de Raabe, ele manda os seus soldados para prender esses homens, para destruir a vida deles. E Raabe, sabendo disso, ela esconde os 2 homens de Deus na sua casa. Ela mandou eles subirem para o telhado e disse: não se preocupem, porque quando os soldados entrarem, eu não vou revelar para eles que vocês estão aqui, eu vou dizer que vocês já saíram. E assim ela fez. Quando os soldados chegaram, que bateram a porta de Raabe dizendo: manda sair os homens que tu recebeu na tua casa, porque nós estamos aqui para prendê-lo. E ela abre a porta, mas quando ela abre a porta, ela já tinha escondido, ocultado os homens de Deus. Era Deus usando uma mulher de índole duvidosa, era Deus usando uma pessoa que muitas das vezes nós abandonamos, rejeitamos, olhamos com aquele olhar, meus irmãos, de julgamento. Às vezes a gente faz um pré-julgamento, porque uma pessoa tem vamos dizer, uma reputação duvidosa, tem uma índole duvidosa, porque vive muitas das vezes no pecado da prostituição. Mas é só você olhar para trás e ver quem era você no passado, quem era eu no passado, quem éramos nós no passado, e hoje nós estamos aqui assentados, ouvindo a palavra, dando glória a Deus, sentindo Deus na nossa vida. Mas quantas Raabes já não existe, quantas atitudes de Raabe nós também já cometemos. Deus usa Raabe para esconder os homens de Deus. Os soldados chegam e ela diz exatamente isso: eles estiveram aqui, mas eles já foram embora. E aí eles perguntam: por qual caminho eles foram? E ela indicou o caminho. E os soldados saíram, e ela correu lá com eles e disse: eles vieram aí, já foram embora, e agora vocês também vão ter que ir. E ela ainda indicou o lugar para onde eles deveriam ir, para não encontrar com os soldados. Veja o projeto de Deus. Mas aí nessa hora, irmã Diana, ela lembra da casa do papai, ela lembra da mamãe, lembra da sua família. E ela começa a declarar para aqueles homens dizendo: o povo, nosso povo, está apavorado com o que o Deus de vocês está fazendo. Nós somos conhecedores das vitórias que o nosso Deus tem dado para vocês. E nós sabemos que Deus vai entregar essa cidade nas mãos de vocês. O povo de Jericó está apavorado. Nós estamos com medo. Mas eu quero aqui fazer um pedido para vocês. E eles disseram: então peça.
E ela disse: eu quero pedir que no dia que o Deus de Israel entregar esta cidade na mão de vocês, que vocês se lembrem do que eu fiz por vocês, de eu ter ajudado vocês, de eu ter escondido vocês e não deixado os soldados pegar vocês. Lembrem-se disso e poupem a casa do meu pai. Eu quero que se vocês poupem a meu papai, a minha mamãe, os meus irmãos, a minha família. Uma meretriz, uma prostituta, mas que tinha amor pela sua família, que amava remasteca, decaste me alamandei. Tem tanta gente aí, irmãos, que vive dentro das igrejas, que servem até mesmo ao Senhor, mas não demonstram tanto amor pela sua mamãe, pelo seu papai, pelos seus irmãos. Raabe era uma prostituta, mas ela pediu pela vida da sua família. E aqueles homens olharam para ela e disseram: vamos fazer um acordo. Tudo que você pediu vai acontecer, mas deixa eu te dizer uma coisa: nós não temos compromisso com ninguém da tua família que estiver fora de casa no dia que Deus entregar a vitória nas nossas mãos. Você tem que cuidar da tua família, você tem que manter eles dentro de casa. Olha o tamanho da responsabilidade dessa mulher. Se no dia que Deus entregar Jericó nas nossas mãos, você ou da sua casa não estiver em casa, nós não somos cúmplices do sangue deles. Se estiver na rua, vão morrer. Se estiver fora de casa, vão morrer. Vocês têm que estar em casa. E outra coisa, quando você vê que Deus está entregando Jericó nas nossas mãos, você coloca um cordão de escarlate na janela, um cordão vermelho que simboliza o sangue de Jesus. Onde tem sangue, tem vitória. Onde tem sangue de Jesus, não tem derrota, não tem destruição. Quando o anjo da morte entrou no Egito, na casa dos egípcios, entrou porque não tinha sangue nos umbrais das portas. E o anjo ainda falou para ele, dizendo assim: ó, na porta que tu vê sangue, não entra, não toca, porque tem dono. Aleluia. Você é marcado. Levante a tua mão e adore a Deus. O escritor Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês estão selados para o dia da redenção. Tem selo de Deus na tua vida, tem selo de Deus na tua vida, tem sangue de Jesus na tua vida. O diabo não vai te derrubar, o diabo não vai te destruir, porque você está marcado com sangue. E eles disseram para Raabe: coloca o cordão vermelho na janela. Isso é um sinal do nosso pacto, da nossa aliança com vocês. E eles foram embora, Danila, mas o pacto ficou feito. No capítulo 6 de Josué, começa então a destruição de Jericó. Jericó é tomada, e vocês conhecem a história, e eu não vou me adentrar aí, apenas dizer para vocês que Deus leva o seu povo e disse para eles: vocês vão rodear a cidade de Jericó durante 6 dias, uma vez por dia, mas no 7º dia vocês vão rodear 7 vezes. E quando rodearem as 7 vezes, vocês vão se posicionar. Ninguém diga nada, ninguém fala nada. Vocês precisam estar em silêncio. Mas quando eu mandar, eu quero que vocês gritem. E quando vocês gritarem, vocês vão ver as muralhas de Jericó entrarem de chão adentro.
porque as muralhas de Jericó não caíram, nem para fora e nem para dentro. Ela entrou de chão adentro, porque se cai para fora, o montoeiro de onde entulho era muito grande. Se cai para dentro, também o povo não passava. Então Deus é tão sábio, abriu o chão com o grito daquele povo, debaixo do poder e da autoridade de Deus. O muro que era tão largo, mas entrou de chão adentro, sumiu, e o povo invadiu a cidade. Os muros de Jericó entraram de chão adentro, mas a parte aonde estava a casa de Raabe ficou intacta. Esse é o Deus que você serve. A casa de Raabe ficou intacta. Agora deixa eu dizer uma coisa. Se o pai de Raabe era daqueles pais que não gostam de ficar em casa, ela passou uma tribulação muito grande. Porque eu posso imaginar o pai querendo sair para trabalhar, Fabrícia, e Raabe dizendo: papai, não vai. Não vai, porque nós não sabemos a hora, o dia e o momento que Deus vai entregar essa cidade na mão dos israelitas. Quando o senhor sair, eles podem tomar a cidade, e se o senhor não estiver em casa, o senhor vai morrer. Quando a mãe queria sair, Raabe chegava lá e dizia: não vai, mamãe, meus irmãos não saiam. E eu estou aqui para dizer, como homem de Deus, para vocês: não saiam da casa do pai. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, que alguém te valorize ou não, que alguém goste de você ou não, permaneça em casa. Não saia. E se você saiu, volte. Você que saiu, volte. Porque o compromisso, Adriano, é com quem continua em casa, Helder. É com quem continua na casa do Pai. Não saia, porque quando Jesus vier buscar a igreja, Ele vai levar aqueles que permanecem na casa do Pai, adorando Ele, servindo Ele, glorificando Ele, adorando Ele, bendizendo o nome dEle, às vezes chorando, às vezes sorrindo, às vezes de pé, às vezes de joelho, às vezes de cócora. Não importa, mas continue na casa do Pai. E se você que está aqui saiu da casa do Pai para dar uma volta, vem, volta, porque o compromisso de Jesus é com quem permanecer na casa dEle. O sangue dEle tem que estar aspergido na tua vida. E quando Jericó é invadida, o rei chama aqueles 2 espias que foram agraciados e disse: vão lá na casa de Raabe e resgata o pai dela, a mãe dela, os irmãos dela, os membros da família que estiverem dentro de casa. Eu não sei se você continua na casa. Eu não sei se você continua crente, servindo ao Senhor. Mas se algo aconteceu na tua vida, não queira se justificar. Apenas volta para a casa do Pai, porque a vinda de Jesus está bem aí, e Ele tem compromisso com quem continua na casa do Pai, com quem continua servindo a Ele, Leonel, com quem continua servindo a Ele, Luciano, com quem continua servindo a Ele, meu irmão e minha irmã. O que é que você quer saindo da casa? Por que você saiu da casa? Por que? O que foi que aconteceu? Não queira se justificar. Eu só quero que nesta noite você seja corajoso, corajosa para dizer: eu errei, eu falhei, eu fui fraco, mas eu quero voltar para a casa do Pai.